Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Aldo Matos, eu sou advogado e recém-veterano da Polícia Militar de Minas Gerais. Vamos lá, hoje aqui nós temos dois assuntos para falar. Primeiramente, eu quero atualizar o pessoal da ação do IPSM, que é os 10,5 indevido, esse 8%, a nossa luta. Vamos passar aqui que agora reavisar todo o pessoal que já entrou, né, os militares, os nativos, os pensionistas, que saiu o contra-cheque, né, confere aí, os que tiveram a concessão da liminar deferida, confere se teve a adequação de 10,5 para 8, se não, me chama no privado para eu poder fazer a cobrança de multa diária por descumprimento. O PSM está cumprindo, eu estou acompanhando, geralmente tem cumprido. Pode ter acontecido a sua decisão foi depois do fechamento da folha, aí vai para o mês que vem. Então, manter atento sobre isso, beleza? Segundo ponto, aos militares ainda que não entraram, tá? Não entraram. Eu vou manter as condições bacanas que eu fiz aí para todo mundo, principalmente dos grupos aí, pessoal que já me conhece. Eu vou fazer a condição bacana somente até o próximo dia, o próximo quinto dia útil, tá? Então quem não fez, entrou com essa ação, é que eu devido, beleza? E vamos lá. O pessoal está muito preocupado essa semana, né? Eu estou sem tempo, eu estou com essa ação do PSM, mas o pessoal procurou demais a respeito da questão do vale alimentação. Aguarda até o final desse vídeo, tá? Que eu vou fazer as minhas observações e vou fazer diferente para mostrar, tá? Muita gente perguntando, montando grupo, o advogado falou isso, outro falou aquilo, outro falou aquilo, até eu tenho que fazer retificação, são muitas informações, então eu tive que conferir processo por processo. Fulano de tal ganhou tanto, fulano de tal ganhou não sei aonde, o juiz não sei aonde, o desembargador, o ex-policial, não sei o que. Calma que ao final do vídeo eu vou deixar, é mais tenso, é mais técnico, tá? Mas vou deixar o que para você decidir, tá? E vou falar o que eu vou fazer, o que eu acho, e vou mostrar também o que o Estado está falando mesmo, mostrando na tela do computador e os argumentos que tem, tá? Os detalhes sobre isso. Então, só para finalizar sobre o PSM, tá? O pessoal falou assim, olha, sargento, o doutor me fala como é que está aí a decisão dos tribunais. Como eu estou pegando Minas Gerais inteiro, né? Nós estamos pegando isso aqui, os filé de concessão de liminar, que está, 41ª, 2ª e 3ª junta da Juizada Especial da Fazenda Pública de Belo Horizonte, tá? Esses aí, tá concedendo beleza. A 35ª não, o juiz lá é fumo e vai esperar ouvir o PSM e o Estado para poder decidir ao final. A não concessão da liminar não tem nada a ver com o mérito da questão, tá? O mérito da questão está bem forte, que já passou pelo crivo do STF, o que não aconteceu ainda com a alimentação. Vou falar sobre isso no final do vídeo, beleza? Então vamos lá, outros filés, Barbacena, o pessoal dessa região aí entra, concessão liminar, quando só tem um juiz, é quase impossível ele contra uma outra decisão da mesma peça, tá? Ele não vai se contradizer, é efeito cascata. O que negou, como em São João del Rei, por exemplo, negou os outros que vieram depois negou. Ao contrário de Barbacena, Itaúna, pessoal de Itaúna também, ótima juíza lá, excelente decisão, já concedeu liminar, reconheceu o que é certo, tá? Lavras, pessoal, os ministérios de Lavras, tá? Ótima juiz lá também, concedeu, beleza? As outras nós estamos aguardando a resolução, como Manhuaçu, Conselho da Lafayette, Varginha, São Gonçalo de Sapucaí, Águas Formosas, tá? O que for negando, eu vou avisando. Quer dizer o seguinte, o importante, gente, são dois pedidos nessa peça. São liminar, que é uma coisa difícil de acontecer, porque tem que preencher os pressupostos do artigo 300 lá do CPC, então é difícil. Qualquer outra causa geral, é difícil o juiz ver, eu estou vendo tanta probabilidade desse jeito, não estou concedendo. Você vê que em Belo Horizonte, que é a vara especializada, que é de fazenda pública, por enquanto a gente viu aqui no escritório 4, 3 estão concedendo, tá? Então o pessoal de Belo Horizonte está perdendo tempo para entrar com essa ação do IPSM, redução de 10,5 para 8, tá? Isso vale para os nativos, para pensionistas e para os ativos, tá bom? Notícia ruim dessa semana foi para os pensionistas, começou a sair algumas decisões de cancelamento de uma súmula que prevê a isenção. Para o sistema nosso todo é justo, é lógico que acho que nenhum militar vai concordar do pensionista não pagar, que vai ficar triste, lógico que são os pensionistas, mas ao final das contas vai criar para elas que na lei de 2010, de 90 que geria, ela vai pagar 8 e nós de 10,5 no final vai voltar para 8. Vamos ver quando, para quem não entrar com a ação, obviamente até o Estado, né, os governadores resolver. Bacana? Último aviso sobre a do PSM é o seguinte, já estou começando agora a apresentar a impugnação. O Estado está apresentando a contestação dele, dessas ações que eu já sei de cor, são 12 páginas, tudo igual, copia e cola,
confunde até os casos de pensionista com inativo, mas é normal, o volume é muito grande de ações, né? Já deve estar chegando em 8 mil ações, tá? E eu já estou começando a apresentar a impugnação. Não vou esperar o prazo, porque tem prazo de 15 dias. Na hora que colocar a contestação, eu já vou enfiar a impugnação para adiantar o processo para o juiz ficar livre para o juiz. Ou abre para a alegação final, ou ele mesmo já sentencia. Bacana? Para ver. O Estado recorre, nós vamos à turma recursal. Bacana? Isso é em relação ao ação de alíquota, tá? Então, sargento, se você fosse entrar em uma ou outra, qual que você entraria agora? Eu, de cara, já anuncio. Vai primeiro do INSS, que essa alíquota está sendo indevida, esses 2,5. É o que já passou pelo crime do STF, está faltando embaixo da declaração para decidir só para quem estava em ações em curso ou com sentença já jogada. Inclusive, já modulou os efeitos para 1º de janeiro de 2023. Nós estamos em 2024, quase indo para fevereiro. Bacana? Agora eu vou para a tela do computador falar sobre a viabilidade ou não, para você analisar, resolver com mais paciência, com parte mais técnica, mas para falar no final, falo a minha opinião, o que eu vou fazer e sugiro para vocês fazerem, inclusive em relação aos outros advogados que estão mandando mensagem aí para vocês, querendo pegar. Tem uma diferença muito grande, gente. O advogado vive de honorário, nada mais justo é o trabalho dele, eu também quero, mas antes disso eu tenho um compromisso com a classe, por também ser um recém-militar da ativo, que é recém-veterano, e eu sei disso, tá? Então tem que falar especificamente pensando nisso também, antes de todo mundo chegar e fazer, tá? Lógico que eu vou ajuizar a ação também, vou fazer uma condição especial bacana, principalmente para aqueles que já fizeram a do IPSM comigo, mas eu vou falar o final dos argumentos que tem, tão fortes, tanto para a gente conseguir o vale alimentação, positivamente, policial, civil e militar, e eu quero mostrar agora que nenhum advogado está mostrando, nenhum vídeo mostrou, o restante todo mundo já falou, já está bem claro do que aconteceu. Agora eu quero mostrar o que o Estado está alegando em sua defesa e você vai no final fazer avaliação. Quando isso se chegar numa modulação de efeito lá no STF, seja no STJ, até no Tribunal Judicial de Minas aqui, for suspender todas para resolver, o que você acha que eles vão resolver, de acordo com isso que eu vou mostrar agora, no que o Estado, e eu vou ouvir a parte do Estado, que os advogados civis aí não vão, talvez, mostrar que também pode ter argumentos fortes. Falou? Um abraço aí e eu volto daqui a pouco. Bom, pessoal, a gente já está aqui agora, já abri a parte do Estado manifestando, tá? Contrazoando o recurso, desse recurso que os advogados todos estão falando, que, né, ganhou por unanimidade em favor da policial militar. Agora eu quero mostrar para vocês o seguinte, os argumentos do Estado estão usando para cada um fazer a sua análise, se são fortes o suficientes para ao final a gente conseguir vencer essa ação e depois eu te mostrar do Estado o que todos os advogados estão falando aí, né, e o que foi conseguido até agora e a robustez do nosso argumento. Mas vamos lá, ver por que o Estado está falando que nenhum advogado ainda vai falar esse processo. Vamos falando só da conquista que teve, da turma recursal que fez e da questão da lei de 2016 e do decreto de 2020. Mas e o Estado? Ninguém vai falar isso para você, as chances do Estado também de tentar rebater esses argumentos. E eu estou trazendo aqui uma manifestação da Advocacia Geral do Estado a respeito desse assunto, né, que acho que ninguém vai duvidar, no final das contas, ele vai parar, seja decidir essas decisões ou o Tribunal de Justiça, seja pelo STJ ou ao final até o STF, eu acredito, devido ao impacto, né, financeiro que vai, mas vamos falar sobre ele. Aí o Estado de Minas Gerais está questionando o recurso da militar, que ela tinha ganho, né, na turma recursal, e quais são os argumentos básicos. Eu estou passando aqui pouco a pouco a peça deles, né, falando que não tem fundamento, né, conceder, porque no decreto é vedado, policial militar, tá, e vai começar a falar. Então, por que ele quer? Ele está falando a razão da manutenção da sentença, porque a sentença de primeiro grau negou, tá, para essa militar. Ela negou, aí quando recorreu que virou o jogo, tá bom? Então o Estado está falando. Vamos começar agora pelos tópicos. O que ele fala no primeiro? Vale alimentação, base normativa, decretos não editados no limite do comando geral, impossibilidade de pagamento do Estado militar. Em resumo, eu vou falar, ele está falando aqui que o decreto só regulamentou, ele não vetou direito. O que a gente não pode concordar com isso, né? Que o regulamentar é uma coisa, agora criar ou extinguir direitos é outro. Então a lei de 2016 era clara, não previa essa vedação. Beleza? O Estado está batendo nessa tecla. Qual a próxima tecla nesse decorrer todo dessa peça aqui que ele bate? Ele fala sobre que não cabe ao Poder Judiciário invadir competência legislativa, tá? Para criar, né, ou suprimir direitos, né?
Então, ele está falando aqui, ó, aqui já apareceu o decreto, tá vendo? Artigo 3º, policial civil, policial militar e bombeiro não terá direito à ajuda de custo, beleza? Aí ele vai falando, vai questionando os critérios mínimos definidos por decreto e tal. Ele bate nessa tecla que já tem, tá vendo? Então, não cai, ele fala desse que eu falei agora, de start não cai para o Poder Judiciário conceder verba indenizatória ao servidor que não foi contemplado em legislação própria, para não invadir a competência legislativa. Qual que é o outro argumento que eles usam? Que a Polícia Militar, a Polícia Civil possui legislação própria e nelas, né, seja no nosso estatuto, seja da Polícia Civil, não está previsto isso, tá vendo? E daí ele bate nisso aqui, vai indo, tá vendo? Ele fala 5301, agora aqui ele vai começando a citar, por exemplo, eles aqui do Tribunal de Justiça, sobre o investigador de polícia, que era a questão do perito, né? Que o perito pediu adicional de salubridade e o tribunal negou, né? Vetou justamente para isso, porque a legislação própria do Policial Civil não prevê a possibilidade desse pagamento, tá vendo? Aí eles citaram até o Tribunal de Justiça, tá vendo? Aí ele fala, a ausência de previsão legal, vantagem remuneratória, previsto estatuto diverso, não se conta delineada, funcional, viabiliza a pretensão da percepção, que foram estabelecidos. Então, eles estão alegando isso aí também, tá vendo? Estão citando essas coisas. O que vocês acham? Vocês acham que os argumentos deles estão bons ou não? Aí, uma hora ele cita aqui, ó, uma outra decisão, mas é de piso, tá? Esse processo aqui é um juiz principal que negou. Finalmente, sobre a constitucionalidade e legalidade do decreto de 2020, que é o ponto principal dessa discussão, ele apenas delimita critérios e condições mínimas para a concessão do auxílio e refeição. Não inove a ordem jurídica somente como principal argumentador. Como resultado, não padece de legalidade, tampouco constitucionalidade. Isso é o juiz de piso que negou para militar esse direito. Ele acha, né, na opinião dele, que não, mas o tribunal, os três desembargadores, foram contra, né? Os juízes da turma recursal discordaram dele aqui, beleza? O que mais? Aí ele cita aqui outro lá, ó, uma decisão do Tribunal de Justiça Militar, beleza? Falando que não se pode estender vantagem indenizatória a servidor de outra carreira em base ao princípio da isonomia. Então, qual é o outro ponto que eles batem aí? O princípio da isonomia não vale para quem já tem regimento próprio. Então, quando fala que os servidores públicos todos, vale esse negócio para os que têm estatutos próprios, como a PM e a PC, não pode. Aí agora vai complicando, ele vai lá e fala sobre o Supremo determinou, no recente decisão. Aí ele fala sobre isso, auxílio e alimentação, exclusivamente sobre isso, auxílio e alimentação, equiparação de servidores públicos a carreiras distintas, isonomia. Aí ele cita a repercussão geral aqui, depois ele fala, ó, o princípio da separação do imposto, aí ele fala que o judiciário, né, não pode envolver nisso, que não tem função legislativa, aumentar vencimento de servidores no fundamento de isonomia. Auxílio e alimentação é verbo de caráter indenizatório que não se incorpora à remuneração. Não obstante, também deve se submeter aos princípios da reserva legal, assim como demais verbos indenizatórios. Então, por fim, o STF manifestou isso aqui, olha quem assinou isso aqui, o final aqui nós vamos ver, ó, foi juízes que estão ainda, o Carmen Lúcia, a Rosa Weber, o Edson Fachin, tá vendo? No final aqui tem o Fux, ó, Tribunal Julgado Processo, tá vendo? Então, ele está falando aqui que é vedado, né, nessa víncula, se estender as verbas de caráter indenizatório, ter dito Poder Judiciário de equiparar a sua alimentação a qualquer outra verba da espécie, tá vendo? Do princípio da isonomia não vale para nós. Outro tópico que ele fala é aquela que eu já falei, a argumentação específica da carreira, né? Específica existente da alimentação, ele cita o estatuto nosso aqui da PM, tá vendo? Já em 58, artigos estão previstos indenizações e gratificações que podem ser concedidas às carreiras da PM. Aí vai citar os nossos, as vantagens que estão previstas na opinião deles, né? No Estado se defendendo, tá? Ele fala então do estatuto, né? Tá vendo? Como é que é uma reserva indenizatória, cita aqui aqueles negócios de etapa de alimentação, a ofensa, aí é outro tópico que ele fala da ofensivização da Constituição Federal, tá? Que ele tá batendo sempre, ele volta nessa coisa não se pode aumentar o servidor a título de isonomia, tá vendo? Vinculação do salário mínimo, vai usando aqui, ele tá tentando falar tudo que ele pode, né? Tá vendo? A faculdade unilateral do Poder Executivo, dá aumento ou não, aí começou aquela desculpinha que a gente está acostumado com ela quando negou a nossa recomposição inflacionária, qualquer negócio. É o quê? Preservar o equilíbrio orçamentário do Estado. Outra coisa, essa despesa, se Excelência for aprovada, não está prevista na LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que tem que ter obrigação devido ao próprio texto lá, tem que estar previsto estacional. É mais um dos motivos que ele alega, né? Entendeu? Então vamos lá, vou fazer o resumo antes de chegar nesse item 4, que é o que eu quero falar por último.
Vamos lá, quais são os argumentos do Estado? Aí cada um vai fazer sua análise aí, se vale a pena entrar, se vale a pena ficar suspenso, depois nós vamos ganhar ao final, vamos ver. O STF verba a caráter legislatório, né, não incorpora aos vencimentos, então ele não considera, né, aumentar o vencimento dos servidores, o princípio de isonomia de acordo com os outros. Ele defende também o Estado de Minas Gerais, que o decreto só regulamentou, que não cabe ao Poder Judiciário, invasão de outra competência legislativa, que a Polícia Militar e a Polícia Civil tem legislação própria e não prevê essa etapa de alimentação, e preservar o equilíbrio orçamentário do Estado na previsão da lei. Nós estamos cansados de saber que eles arrumam essa desculpa. E o TJMG, né, negou estender essa verba com base na isonomia. Bom, esses são os argumentos deles. E por último, que eu quero conversar com vocês sobre isso, prescrição quinquenal. Vou até ler ele todo aqui para todo mundo entender. Na improvável hipótese de se vir a ser reconhecido qualquer direito à parte autor, que somente se admite respeito à eventualidade. A eventualidade é o seguinte, excelência, eles não têm direito nenhum, mas se por acaso, porventura tiver, eu quero que seja decotada a eventual condenação de todos os parceiros vencidos antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento dessa demanda. Né? Então o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer essa análise também para todo mundo. Bom, quem está na ativa, está simples. Vai entrar, vai pegar os últimos 5 anos, mas o que nós vamos ter que vencer para a gente chegar nesse ponto? O TJ, ou o TJ de Minas, ou o STJ, ou até o STF, uma repercussão geral, porventura que vier a acontecer, ela vai ter que entender que aquele decreto é inválido. Se aquele decreto for considerado inválido em 2020, acabou. A lei de 2016 passa a ser vigente, só outra lei pode destruir ela. Inclusive tem lei, né, andamento na Assembleia para acabar com essa discussão, mas o que acontece? Vai ser aprovado ou não? Mesmo vai cair na mesma questão. Não tem dinheiro orçamentário, o Estado vai vetar, e vai dar aquela confusão e vai cair no STF de novo. Então, o que nós precisamos para ter sucesso nessa ação? Que aquele decreto de 2020 realmente não tinha poder de tirar a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Bombeiro Militar da lei. Se a gente conseguir isso, bacana, vai dar certo no final. Quanto tempo vai demorar? A gente não sabe. Que vai demorar, vai. Ou alguém duvida que o Estado vai recorrer se perder nessa questão aqui no Estado, né? Eu não duvido não, tem que não. Agora, os detalhes dessa questão. O pessoal que passou para a reserva recentemente, por exemplo. Isso é claro na lei que só vale para os militares ativos que trabalham mais de 6 horas. Né? Então, o que nós temos que fazer? Para esses, para a gente ter direito, nós temos que entrar o mais rápido possível a ajuizar essa ação, que é o meu caso, por exemplo, e eu vou fazer isso para os militares que quiserem fazer, lógico que eu vou fazer também, mas eu queria trazer esse ponto que os outros advogados não, porque o advogado, gente, vive de honorário, os civis, não tem nada de fazer nada de errado disso não, mas eu tenho o dever como veterano, tá no meio da tropa, e de mostrar os outros lados também, para cada um poder fazer essa análise, vale a pena ou não, entendeu? Fazer ou não, ajuizar essa ação ou não, vai ser rápido, vai demorar? O que o Estado está falando sobre isso? Então eu quis trazer essa outra parte que eles não vão trazer, eles querem pegar os clientes e defender, lá deu errado, o advogado não tem obrigação de vitória, tem obrigação de trabalhar em prol do cliente. Eu me sinto no dever de falar, principalmente o pessoal, que eu tenho a dívida de gratidão para a luta lá, para recuperar o tempo averbado, né? E os outros que foram das minhas turmas aí já sabem o que eu estou falando, beleza? Então, outro ponto sobre isso. Doutor, mas e essa coisa do valor? Eu sugiro que eu vou fazer para eles, principalmente os que ingressaram comigo já com a ação do TSM, eu vou fazer a condição especial também, obviamente, mas o que eu foco para quem não for fazer comigo? Não dispor de dinheiro na entrada, tá? O mínimo possível, para deixar no ex. Pô, parabéns, doutor, se você conseguir, é o que eu vou fazer. Vou colocar no ex uma quantia bem baixa, então pelo menos que a pessoa possa pagar por mês para não apertar o orçamento dela e ter direito a esse acesso, se porventura o STF entender que não, aquele decreto não podia realmente fazer isso, tá? Teria que ser uma lei para revogar incluir a vedação a nossa, beleza? Então esses são os toques que eu queria dar, tá? Outra coisa, muita gente ligando, mas estão montando grupos de advogados, policiais militares fazendo, mostrando algumas decisões, que já tem, militar ganhou 50 mil retroativos. As que me foram passadas eu já conferi, olhei, não tem decisão nesse sentido. O pessoal está confundindo com uma ação de uma mulher que já era servidora civil administrativa da PM, que tirou licença, acho que até de gravidez e férias, e queria receber também. E essa discussão foi suspensa e está para uniformizar a jurisprudência sobre isso. A outra causa está em recurso igual a essa que todo mundo está vendo os vídeos aí que estão falando aqui no Tribunal a turma recursal deu unanimidade de favorecer, então cabe recurso ainda, tá? E então não está decidido, cabe recurso, nós já explicamos sobre isso, beleza? É isso que eu queria falar para vocês, avaliar todas essas questões e falar, eu acho que no final das contas não poderia ter feito isso, tá?
Eu vou passar agora o que a gente, né, vai nos favorecer e qual argumento forte e único nosso nessa questão da legalidade, tá? Isso aqui foi a parte do Estado, agora a parte dos advogados, né, que vão bater nessa tecla para que faça jus ao auxílio alimentação para nós também. Eu vou dar um pause aqui e já estou voltando com a parte agora nossa. Pessoal, voltando aqui, agora eu já estou com o recurso que todo mundo está mostrando aí, tá? A turma recursal, essa pessoa que é militar mesmo, tá bom? E vamos lá, o que é importante para nós, tá? Devido ao policial militar, extrapolou, tá vendo? O acórdão, o que os três desembargadores falaram que esse advogado, todo mundo tá ligando, mandando grupo, chamando e oferecendo vocês esse serviço. Por causa disso, dessa decisão, tá? Que eles entenderam que é devido ao policial militar, ao policial civil, nesse caso é o policial militar dos processos, o pagamento da sua alimentação, por quê? Porque naquele decreto de 2020, o Estado extrapolou seu dever regulamentador, tá? Deu provimento ao recurso, tá? Então, ó, o juiz, a turma recursal, inclusive, Belo Horizonte, Betinho e Contagem, com fundamento de 4 julgamento, deram provimento ao recurso de unanimidade de votos, beleza? Porque isso é o que, gente? É aquilo que todos já falaram e eu vou falar. Eu também defendo a tese. Aquele decreto, ele foi, sabe, na canetada, tirar o policial civil e bombeiro e policial militar, por quê? Pelo impacto que vai dar no orçamento. Então, o que está sendo discutido e que vai ser discutido, imagino que vai longe essa história. Se foi legal ou não esse decreto. Bom, se não foi legal, o que nós temos que prestar atenção? Nós vamos ter direito nos últimos 5 anos. Agora, se o STF entender que aquele decreto é legal, acabou. Só quem entrou com a ação, ninguém que entrou com a ação vai ganhar, vai ser improcedente para todo mundo. Bacana? O que eu quis trazer com isso? Cada um agora avaliar os argumentos que o Estado está usando e o nosso argumento. Qual vai vencer ao final? Se você entender que é a gente, beleza, procura os advogados de sua confiança e entra com a ação. Aqueles que vão, perguntam para mim diretamente, não, eu quero fazer, vai ser com você. Vou fazer a condição especial, só trato disso no privado. E agora a minha opinião pessoal, se você vai entrar, eu vou ingressar a partir do dia 15 de fevereiro. Todo mundo me pergunta, qual que você acha que tem mais probabilidade? Disparado o de 10,5 para 8, porque já passou pelo crivo do STF. Esse ainda pode vir a passar, talvez nem passe, o do STJ, o outro já passou, o Estado, entendeu? Está enrolando de pagar, então 2,5% nessa atual conjuntura, nós não temos recomposição inflacionária, acho que faz muita diferença. Bacana? Mas a pergunta é, você vai fazer para você? Vou. Vai fazer para os outros também? Vou, porque agora também estou advogando. Vou tentar fazer a condição melhor para deixar no êxito, tá? Se der certo, beleza. Mas nenhum advogado trabalha de graça, todos esses que estão cobrando o preço que tiver, eles têm razão, porque é o serviço, né, de defesa de tese. Aí, pessoal, então, acho que foi tudo passado, tá? A minha ideia era passar o que o Estado está alegando, agora você faz a sua análise, beleza? Olha se vale a pena, se você quer, tá bom? Pagar o mínimo possível de entrada e escolher o advogado que deixe para o êxito, tá? Para ele ser premiado. Se é um dinheiro que a gente não conta, mas vale a pena lutar pelo direito, eu defendo isso sempre. Bacana? Retificando então, eu não localizei, tá? Eu tinha falado sobre o STF, já está suspenso, por isso não, a informação que chegou, eu estou tendo que checar tudo agora. Não localizei, que eu localizei tem a ver com essa alimentação sim, mas referente àquela questão que eu falei, tá? Se durante o período que afasta, tem direito a receber a alimentação, mas é servidores que trabalham na Polícia Militar ou na Polícia Civil, beleza? Não encontrei, se alguém encontrar pode passar também. Meu telefone vai estar passando aí na tela, quem quiser mais esclarecimento ou quiser que eu faça essas providências, tanto para a ação do PSM de 10,5 para 8, quanto para a ação da alimentação a partir do dia 15, tá? Que eu estou com muitos processos ainda em andamento, agora estou impugnando eles, já tenho uns 5 aqui na fila para fazer, estou fazendo para o estado todo, bacana? Só me chamar no privado aí. Forte abraço a todo mundo aí, precisando das tuas ordens. Até mais.